quero convidar você então para prestar atenção na pregação de hoje. Nós vamos falar sobre Natal, e o texto que eu vou usar foi escrito 600 anos antes de Jesus nascer, pelo profeta Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Novamente o 6, preste atenção, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Palavra profética, vamos lá, versículo 7. Vamos lá, versículo 7, por favor. E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Eu quero ler novamente o versículo 7. Vamos lá, coloque novamente. Vamos lá. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o seu reino, o reino de Davi, e sobre o seu reino, sobre o reino de justiça, estabelecido e mantido, com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo, o amor do Senhor dos Exércitos fará isto. Sabe, é impressionante como que o mundo que nós vivemos jaz no maligno, muito longe dos princípios de Deus, muito longe dos princípios eternos colocados por Deus. E nós vemos de uma forma geral na nossa sociedade a banalização daquilo que é sério, daquilo que é importante. As coisas sérias, as coisas importantes tratadas com leviandade. Você pode perceber a família, você pode perceber a justiça social, você pode perceber o materialismo, você pode perceber a questão da falta de respeito com o ser humano. As pessoas são usadas como massa de manobra, a politização. Nós vemos de uma forma muito clara esse contexto triste que nós estamos passando este ano, de como que este mundo está longe dos princípios de Deus. Essa pandemia deixou isso bem claro, de como que as pessoas priorizam a matéria, de como priorizam o dinheiro, de como priorizam o poder. Então é muito triste isso tudo. E quando nós chegamos no final do ano, nesta época de Natal, nós percebemos também o Natal banalizado. Ninguém se fala de nascimento de Jesus Cristo, ninguém se fala de cristianismo, pelo contrário, mais do que nunca nós percebemos uma perseguição muito feroz. Antes era de forma até subliminar, mas agora não, está de forma objetiva. Antes era mais subjetiva, agora não, é realmente escancarada a perseguição contra o cristão, contra os princípios de Deus, contra aquilo que Deus valoriza, contra família, contra igreja. Nós estamos passando dias difíceis. E a questão da banalização do Natal, você percebe o que virou o Natal? O que é pregado na época do Natal? Santo Claus, ou Santa Claus, Papai Noel. O que é pregado no Natal? Festas, bebidas. O que é pregado no Natal? Presentes, comercialização. O que é pregado no Natal? Tudo, menos Jesus Cristo. Então é muito importante nós, como igreja do Senhor, resgatarmos isto. É muito importante nós, como igreja do Senhor Jesus, vermos a importância disto no calendário cristão, a importância disso para as nossas vidas, e principalmente a mensagem do Natal, como que ela é incisiva, como que ela é poderosa, como que ela pode mudar o curso da nossa existência, como que nós precisamos voltar à essência do Evangelho. É muito importante você voltar para a essência do Evangelho. É muito importante a igreja do Senhor Jesus voltar para a essência do Evangelho. Uma vez, um pastor teve um sonho, e ele narrou isso num livro que ele escreveu. Ele sonhou que a Bíblia terminava em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento.
que não tinha o Novo Testamento. E aconteceu uma coisa interessante. No sonho, ele vivia como se não existisse o Novo Testamento, como se Jesus não tivesse vindo ao mundo. E eu creio que foi até uma palavra de revelação que Deus deu para ele. Porque às vezes nós não pensamos nisso, né? Você já parou para pensar como que seria se Jesus não tivesse vindo? Você já parou para pensar? No sonho, aquele pastor teve uma angústia muito grande. Por quê? Porque não tinha igreja. Não tinha igreja para ir. Uma angústia muito grande porque ele não podia orar. Não tinha como orar. Que oração que nós fazemos é em nome de Jesus? Se nós olharmos e vermos o Antigo Testamento, a mensagem do Antigo Testamento toda é esta: vocês estão doentes. Vocês precisam de um Salvador. Vocês têm um problema sério. Vocês não conseguem me agradar. É por isso que no Antigo Testamento tem leis que você pergunta: por que estas leis? É que Deus está mostrando: vocês não conseguem me agradar. Vocês precisam de um Salvador. Então toda a mensagem do Antigo Testamento é esta, de forma escancarada. Temos um problema sério chamado pecado. Esse pecado tem nos afastado de Deus. E nós precisamos de um Salvador. Agora, imagine se não houvesse Natal. Imagine se não houvesse a vinda de Jesus ao mundo. Imagina, nós não teríamos igreja. Nós não teríamos esperança alguma. Nós não teríamos perspectiva alguma. O medo ia prevalecer, a ansiedade ia prevalecer. Não teríamos esperança alguma de nada. Este mundo aqui onde nós vivemos, sabe o que nos traz esperança? É que estamos aqui de passagem. É que estamos aqui de uma forma de peregrinação. As lutas que nós temos, as dificuldades que nós passamos, nós temos uma mensagem poderosa em nossas vidas de que isso vai passar, que é um deserto que estamos atravessando, mas a Canaã celestial é o nosso lar, a Canaã celestial é o nosso destino. Aqui não, aqui estamos de passagem. Então, e se não houvesse Natal? E se não houvesse essa esperança? E se não houvesse essa perspectiva? Não teríamos nenhum sentido de viver. Você está percebendo a importância de comemorarmos o Natal? Você está percebendo a importância de entendermos isto? Qual que é a mensagem do Natal? Qual que é a mensagem principal do Natal? É o Deus que nos ama, é o Deus que é a fonte do amor, que veio ao nosso encontro. Esta é a mensagem do Natal. Quando nós lemos o texto de Isaías, 600 anos antes de Jesus, e todo o Antigo Testamento, se nós pensarmos, Jesus já foi prometido lá no Éden, quando Adão pecou, quando Eva pecou, quando Deus deu aquela palavra profética para a serpente: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, já falando sobre Jesus. Este lhe ferirá a cabeça, ou seja, Jesus Cristo vai esmagar a cabeça do diabo. Gênesis 3,15. Ali já tinha uma palavra profética de que haveria necessidade de Jesus Cristo vir ao mundo para nos salvar. Então houve um planejar, houve na mente de Deus um esquema glorioso, um projeto maravilhoso para vir ao nosso encontro. E esse projeto de salvação integral, plena, começou a ser idealizada no coração de Deus desde a eternidade, prometida ali no Éden, e todo o Antigo Testamento Deus deu palavras mostrando Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Agora é lindo demais. Paulo, ele usa uma expressão em Gálatas que eu sou apaixonado por essa expressão. Quando Paulo diz que, vindo a plenitude dos tempos, aquele que é nascido de mulher veio ao mundo, no caso de Jesus Cristo. Deus, Ele é o protagonista da história. Por isso que eu digo para você de todo o meu coração, com toda a convicção, tudo que está acontecendo na sua vida está debaixo da permissão de Deus. Tudo o que está acontecendo no mundo hoje está debaixo da permissão de Deus. Há um Deus no controle do universo, há um Deus no controle da história.
As coisas que aconteceram em 2020 não estão alheias à vontade de Deus. Deus está no comando de tudo. Ele tem um projeto em tudo. Então, quando Paulo diz lá em Gálatas que vinda a plenitude dos tempos, o que é a plenitude dos tempos? Deus, Ele programou a história para receber Jesus. O Natal foi preparado. E quando nós falamos isto, eu quero colocar para você história, tá? Eu não estou colocando agora para você Bíblia, eu estou colocando história, a história da humanidade. É só você ver os livros de história. Alexandre o Grande, quando veio, implementou o reino alexandrino, ele instituiu o grego, praticamente em todo o império. Ele era grego, então ali houve uma língua comum, chamada koiné. Todas as pessoas falavam grego, tinham a sua naturalidade, tinham a sua língua mater, mas todas as pessoas falavam grego, era a língua comum na época. Foi nesta época que Jesus veio. Jesus conseguia se comunicar com todos os povos, com todos os gentios, porque todas as pessoas falavam grego. Jesus falava o hebraico, o aramaico, que era a língua materna, a língua de Israel, mas Jesus falava o grego. O próprio nome Jesus é um nome grego, porque o nome hebraico de Jesus é Josué. Quando Maria e José o chamavam Josué, que é o nome hebraico. Mas Jesus é o nome grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. As pessoas entendiam o grego. Então havia uma facilidade de comunicação. O Império Romano instituiu estradas que ligavam todo o império. Havia segurança para as pessoas irem e virem. Jesus, ele conseguia andar por todo Israel de forma tranquila e segura, por causa das estradas excelentes. Já viu aquele ditado, toda estrada leva a Roma? Por causa disto. Todo o império era interligado por estradas. Havia pax romana, ou seja, nenhum reino se atrevia a lutar ou a impor lutas, guerras contra Roma pela estrutura do exército, pela estrutura de Roma. Então havia paz. Nunca na história da humanidade antiga teve um período de tanta paz quando Jesus veio ao mundo. E uma outra coisa também, quando Malaquias veio e fechou o cânon do Antigo Testamento, fechou a Bíblia do Antigo Testamento, os livros inspirados por Deus do Antigo Testamento, Deus ficou 400 anos em silêncio. Nunca teve tanto tempo onde Deus não se comunicou com Israel. Sempre tiveram profetas, Moisés, Elias, sempre tiveram profetas, Joel, Isaías, Jeremias, Ageu, toda a história de Israel, sempre tiveram profetas, mas na época de Malaquias, Deus fechou, Deus parou, é chamado o silêncio de Deus. Então, quando veio João Batista anunciando que Jesus viria, e quando veio Jesus, o povo estava muito sedento, porque havia 400 anos que não havia um profeta. Aí vem Jesus, ressuscita mortos, multiplica pães, cura enfermidades, expulsa demônio. O povo ficou maravilhado, porque chegou Deus ao nosso encontro. Então tudo foi planejado, a plenitude dos tempos chegou. Deus, na sua infinita misericórdia, teve compaixão de nós e mandou-nos o Salvador, mandou-nos aquele que ia trazer uma palavra de esperança e de paz, de amor, de perspectiva. Essa foi a pregação de Jesus. Esta foi a vida de Jesus. Nós gostamos muito de romancear as coisas, né? Mas a humildade foi o ponto latente da vida de Jesus. E quando eu falo romancear, não é nada higiênico nascer num estábulo onde se fica animais. E foi ali que Jesus nasceu. Porque não tinha lugar para ele na hospedaria, não tinha lugar para ele numa pensão, não tinha lugar para ele no hotel. A manjedoura nada mais é do que um lugar onde os animais comem. Ali foi colocado alguma coisa muito rústica, para que ali recebesse o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que teve uma vida muito humilde, nasceu numa família humilde, que morava lá em Nazaré, que moravam Maria e José lá na Galileia, que era o lugar mais pobre de Israel. Vamos pensar hoje aqui, para nós contextualizarmos, o interior do Piauí, interior de Alagoas, lá
na Caatinga do Nordeste, onde as pessoas não têm nem o que comer. Este era o local, porque toda a nata da sociedade israelense morava no sul, morava ali na Judéia. A Galileia era muito pobre, e Jesus viveu lá. Jesus veio para quebrar paradigmas, veio para nos dar novos valores. Então, qual que é a mensagem do Natal? É a mensagem da humildade, a mensagem do amor, a mensagem da paz. Qual que é a mensagem do Natal? É Deus falando para você, falando, mostrando: eu amo você, eu amo você, eu quero te ajudar a viver melhor, eu quero te dar chances e oportunidades, eu quero abençoar a sua vida. Deus é Salvador, Jeová é salvação, o nome Jesus significa isto. Aquele que veio ao encontro do homem pecador, aquele que veio ao encontro do homem que distanciou-se de Deus. Quando Mateus narra a vinda de Jesus ao mundo, ali quando Gabriel falou com Maria, falou com José, antes de mais nada coloca a genealogia de Jesus. Antes de mais nada coloca que Jesus era descendente de Abraão, que veio da família de Abraão, descendente do rei Davi, que era da família real, que era o rei que estava vindo ao mundo para governar. Então, é muito importante nós começarmos a detectar algumas mensagens que a Bíblia nos coloca, e a importância do estudo bíblico, a importância de conhecermos a Bíblia, porque há muitas mensagens poderosas que nos ajudam a entender melhor o projeto de Deus. Na genealogia de Jesus estão citadas 4 mulheres, uma gentia, que era Ruth, midianita, mas 3 mulheres que tiveram sérios problemas na esfera sexual. Se você for perceber, você teria vergonha de colocar numa genealogia sua uma pessoa que foi cometida de incesto, uma prostituta e uma adúltera. Só as 3 mulheres. Essas mulheres não precisariam nem terem sido citadas, mas ali foram colocadas a genealogia dos homens, mas algumas mulheres foram citadas. E dessas 4 mulheres, tirando Ruth, que era gentia, mostrando que Jesus veio para todo o mundo, mostra 3 mulheres, Tamar, que foi cometida de incesto com Judá, por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá, porque ele veio da descendência de Judá. Teve um incesto. Ela era nora de Judá. Olha só que coisa interessante. Depois, Raabe, que foi salva lá de Jericó, era prostituta. Raabe fazia parte da descendência de Jesus. E depois, a mãe de Salomão, que foi uma adúltera, mulher de Urias, traiu Urias, tendo relações sexuais com Davi. Betseba. 3 mulheres que cometeu incesto, prostituição e adultério, mostrando o seguinte: há chance, há oportunidade, há esperança para você se você mudar de vida, e eu venho dar a você uma chance de mudar de vida. Eu dou a você uma chance de se arrepender. Não foi essa a pregação de Jesus? A primeira palavra que ele disse, junto com João Batista: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Eu vim para salvar vocês, mas vocês precisam perceber que vocês estão carentes de salvação. Eu vim abençoar vocês, mas vocês precisam reconhecer que vocês precisam de ajuda. Que se vocês continuarem no adultério, se vocês continuarem na prostituição, se vocês continuarem na mentira, se vocês continuarem fazendo o que vocês estão fazendo, se vocês continuarem amando dinheiro, se vocês continuarem na materialidade, no materialismo, no orgulho, não há esperança. Mas eu vim dar a vocês uma chance de mudança. Eu vim dar a vocês a chance do perdão dos seus pecados. Eu vim dar a vocês a bênção da salvação eterna. Esta é a mensagem do Natal.
É por isso que Jesus é chamado príncipe da paz. É aquele que veio trazer-nos paz com Deus, reatar a nossa comunhão com Deus, fazer de novo a nossa amizade com Deus. Na vida de Jesus, no seu nascimento, Ele tomou sobre si a nossa natureza, e na sua morte, Ele tomou sobre si a nossa culpa, mostrando que Ele veio nos salvar. Isso é Natal. Isso é Natal. Eu quero terminar colocando, nós lemos Isaías 9, versículos 6 e 7, e lá fala uma coisa interessante. Quando o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu governo está sobre o seu nome será maravilhoso conselheiro, o consolador, o Deus forte. Ele é Deus, Jesus é Deus, a Santíssima Trindade, o Deus Filho, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. O glorioso plano de salvação de Deus sobre nós e para nós começou com o Natal. Mas o versículo 7 fala que o seu reino não terá fim. Será um reino de justiça e de paz sem fim sobre toda a terra. Aí a pergunta que eu faço para você: nós não vemos isso ainda no mundo. Nós não vemos paz e justiça nesse mundo. Nós vemos pessoas ansiosas, pessoas com medo, pessoas sem esperança, pessoas desanimadas, pessoas pensando em suicídio, brigas, dissensões, facções. É o que nós vemos. É porque o projeto de salvação da humanidade começou no Natal, mas será concluído na segunda vinda de Jesus. Esta é a tremenda mensagem de Deus para você hoje. Aquele que crê será salvo. Aquele que crer terá a vida eterna. Então, eu quero incentivar você a ficar firme. Por quê? Porque um dia Jesus voltará. Um dia. Ele levará a sua igreja com Ele. Um dia, nós viveremos o reino poderoso, pleno de Deus, sobre as nossas vidas. A vida eterna. Lá não haverá mais injustiça. Lá não haverá mais morte. Não haverá mais doenças. Lá, no reino de Deus, pleno e glorioso, paraíso, para onde Deus vai nos levar, não haverá mais dissensões e nem brigas. Haverá paz sem fim. Esse Jesus, na primeira vinda dele, no Natal, veio como servo. Na segunda vinda, virá como juiz. Na primeira vinda, ele veio humilde numa manjedoura. Na segunda vinda, virá num trono, reinando para sempre e sempre e sempre. Mensagem de Deus para a sua vida. A manjedoura está vazia. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Mas o trono está ocupado. O Senhor reina. Deus reina. É isso que te dá esperança. É isso que ativa em você a vontade de continuar vivendo. Deus pode mudar a sua sorte. Deus pode trazer paz sobre a sua vida. Deus pode trazer ânimo sobre a sua vida. Mas eu quero fazer um apelo para você, em nome de Jesus. Tenha a perspectiva da eternidade na sua vida. Porque se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Essa é a mensagem de 1 Coríntios 15. Cuidado para não colocar toda a tua expectativa aqui neste mundo. Se aqui estiver difícil, como de fato está, nós temos a esperança de que é passageiro. Mantenha a sua fé firme. Mantenha a convicção de que Deus te ama acima de tudo.
Ele não precisa provar que Ele te ama, Ele já provou que te ama. Você não precisa pedir provas do amor dEle para você, Senhor, faça isso ou faça aquilo outro, Ele já fez. Ele já fez. Tenha fé, tenha firmeza, tenha resiliência, tenha postura. Isso é Natal. Deus ama você. E um dia, estaremos com Ele para toda a eternidade. É esse dia que nós anelamos e esperamos. Isso nos dá esperança. Por que nós temos essa esperança? Porque existe o Natal. Deus veio ao nosso encontro. Deus abençoe muito você e te renove. Renove a sua fé e abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.